Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Nessa aula, vamos falar sobre poemas. Os objetivos: reconhecer o gênero literário épico, conhecer a história do poema épico Ilíada, ler e analisar trechos do poema épico Ilíada. Olhando a imagem, aqui a nossa iconografia, remete ao poema Ilíada. Será que você já ouviu falar dele? Já assistiu algum filme sobre isso, sobre o poema? Bom, a Ilíada é um clássico mundial e narra uma guerra histórica que influencia a nossa cultura até os dias de hoje. Vamos conhecer um pouquinho mais? Te convido. Um narrador que conta a história em versos em um longo poema que ressalta a figura de um herói, um povo ou uma nação em aventuras, guerras, viagens e façanhas heróicas, e apresenta então um tom de exaltação, isto é, a valorização dos heróis e os feitos grandiosos. Você já deve ter ouvido falar também que no gênero épico nós temos, por exemplo, a epopeia Os Lusíadas, de Camões, que narra a viagem de Vasco da Gama, né? Então, são 10 cantos, né? Cada canto equivale a um capítulo, e aqui então o conceito de poema épico, né? As principais culturas do poema épico da cultura ocidental são a Ilíada, Odisseia de Homero, Eneida, Virgílio e os Lusíadas de Camões. No Brasil produziu-se epopeia, professora? Sim, nós temos os poemas produzidos que se destacam: Caramuru, do Frei Santa Rita Durão, e Uraguai, de Basílio da Gama. Mas vamos entender melhor o conceito de uma epopeia. Epopeia vai narrar um feito grandioso. Então vai ter a figura do herói, ela é dividida em partes, né? Então você vai conhecer agora em detalhe comigo a epopeia Ilíada. Combinado? Vamos à leitura do texto. A Ilíada é o texto da literatura universal que narra então a famosíssima Guerra de Troia. Ilion significa Troia. Embora bastante conhecido, muitas questões em torno da composição, historicidade e até mesmo da relação de tal texto com Homero. Há quem diga que o autor nem existiu, mas há quem, após séculos de narrativas isoladas, mostre que os cantos que compõem o texto tenham sido reunidos sob o nome de Homero. Tem essa diferença também. Apenas para conferir uma identidade ou uma autenticidade que privilegia o princípio de autoridade. Autoridade no sentido de autor, né? Ainda se duvida que a guerra tenha acontecido, mas a narrativa tem um fundo histórico, já que é possível a reconstrução, então, de disputas territoriais que visavam a expansão dos gregos para áreas que possuíam jazidas distantes. A guerra teve como motivo o quê? Exatamente, acertou quem disse, o rapto da Helena, esposa de Menelau, que era o rei de Esparta. Quem fez isso? Paris Alexandre, príncipe de Troia. Esse rapto foi causado, na verdade, por influência da deusa Afrodite, em uma disputa entre as deusas Hera, Atenas e Afrodite, para saber qual era a mais bela. Paris foi o juiz e escolheu Afrodite. Por ser a deusa do amor, ela ofereceu como retribuição o amor da mulher mais bela da Grécia, Helena. No poema épico Ilíada, em visita aos chefes espartanos, os troianos foram recebidos com muita hospitalidade. Mas a paixão fulminante que afetou Paris e Helena fez com que fugissem para Troia, onde poderiam viver esse amor. No entanto, essa ação traria desgraça e a queda de Troia, como já previa Cassandra, irmã de Paris e Heitor. Todos filhos do grande rei troiano Príamo. Já no nascimento de Paris, uma previsão de que ele traria o fim de Trolácio real, entretanto, o rapto de Helena fez com que o rei Menelau reclamasse sua esposa aos troianos, o que não ocorreu. Com a ofensa, Esparta buscou o apoio do restante da confederação de cidades-estados gregas, lideradas pelo rei de Messinas,
Agamenon, que tinha ambições em relação ao território troiano, aliando seus interesses, fez com que seu pai o mandasse matar, mas por uma série de desventura, ele sobreviveu e voltou aos passes. Reuniram as pazes, no caso, né? Uma marinha incrivelmente numerosa para a guerra, mas o grande diferencial era a participação de Aquiles. Aquiles era filho de uma deusa Tétis, com um mortal. Ao nascer, sua mãe, prevendo o futuro do filho, lançou às águas do mar Estige, que o tornaria imortal, segurando apenas pelo calcanhar, onde veremos ficou vulnerável. Já adulto, foi-lhe revelado que deveria escolher participar da guerra e morrer ou não ir a Troia e ter uma vida tranquila e longa. Sua aspiração era de que seu nome como guerreiro ecoasse pela eternidade, mesmo que sua vida dessa forma fosse curta. Com isso, veja, com esse breve relato, né, porque a guerra é longa, conta muita coisa, nós temos uma noção do que foi essa guerra. Já temos subsídios, né, após ler essa breve apresentação da obra Ilíada, de Homero, de analisar então as informações trazidas sobre o texto e localizar características que colocam classificado como poema épico. Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei. Já temos subsídios, né, para localizar as informações e concluir o quê? Que a história conta sobre uma guerra, a batalha iniciada pela interferência de deuses gregos e apresenta heróis. Observando o texto, né, nós notamos o quê? Que ela mostra, sim, a influência dos deuses gregos, né? Cita aqui, ó, a deusa Hera, Atenas, Afrodite, né? E a guerra se dá pelo rapto da Helena. E aí vai contando isso. Então, ao perceber isso, nós já podemos resumir que a história conta sobre uma guerra e a batalha iniciada pela interferência de deuses gregos e apresenta os heróis, então, que estarão envolvidos na batalha. Na sequência, nós temos trechos do canto 6 do poema épico Ilíada. Então, analisaremos trechos a partir de então. Agora, ó servas, dizei-me a verdade. Em que direção saiu Andrômaca de alvos braços do palácio? Será que foi à casa das minhas irmãs ou das minhas cunhadas de belas vestes? Ou terá ido ao templo de Atena, onde as outras troianas de belas tranças propiciam a deusa terrível?
Homem maravilhoso, é a tua coragem que te matará. Nem te compadeces desta criança pequena, nem de mim, desafortunada, que depressa serei a tua viúva, pois rapidamente todos os aqueus se lançarão contra ti e te matarão. Mas para mim seria melhor descer para baixo da terra, se de ti ficar privado. Nunca para mim haverá outra consolação, quando tu encontrares o teu destino, mas só sofrimentos. Já não tenho pai, nem excelsa mãe. Meu pai foi morto pelo divino Aquiles, que arrasou a cidadela bem habitada dos Cilícios, Tebas de altos portões. Heitor, tu para mim és pai de excelsa mãe, és irmão, és para mim o vigioso companheiro do meu leito. Mas agora compadece-te e fica aqui na muralha, para não fazeres órfão o teu filho e viúva a tua mulher. A ela respondeu em seguida o alto Heitor do elmo faiscante. Todas essas coisas, mulher, me preocupam, mas muito eu me envergonharia dos troianos e das troianas de longos vestidos, se tal como um covarde me mantivesse longe da guerra. Nem meu coração a tal consentiria, pois aprendi a ser corajoso e combater entre os dianteiros dos troianos, esforçando-me pelo grande renome de meu pai e pelo meu. Em seguida, beijou e abraçou o seu filho amado, e a Zeus e a outros deuses dirigiu esta oração. Ó Zeus e demais deuses, concedei-me que este meu filho venha a ser como eu, o melhor entre os troianos, que seja tão ilustre pela força e que pela autoridade seja rei de Ílion, que no futuro alguém diga, este é muito melhor que o pai. Ao regressar da guerra, que traga os despojos sangrentos do inimigo que matou e que exulte o coração de sua mãe. Com isso, chegamos à atividade 2. Perceba, nesses trechos do canto 6 da Ilíada, nós temos um relato sobre Heitor, que é o príncipe herdeiro de Troia, e vai até a sua esposa, no caso Andrômaca, e ouve o lamento de sua amada, que teme pela vida do príncipe guerreiro e de seu filho. Qual é a atividade? Localize então nesses fragmentos a resposta e a postura do nobre guerreiro Heitor sobre essa indagação de sua esposa. Combinado? Eu já volto.
Voltamos. Você percebeu que eu coloquei para vocês analisarem esses trechos aqui, ó. Então, a partir da tua análise desses trechos, você teve subsídios para estar respondendo, né, sobre a questão. Ou seja, a resposta e a postura do nobre guerreiro autor sobre a indagação da sua esposa. Então, o que ele responde? Que se preocupa com essas coisas, mas que se envergonharia se como um covarde se afastasse da guerra. Como príncipe herdeiro, ele precisa honrar o nome do pai e o dele. Com isso, chegamos à atividade 3, observe. Apesar dos horrores da guerra e da morte certeira, vista como glória imortal pelos gregos, é possível perceber que nesse canto, momento de afeto e humanização, em que partes podemos perceber essas características? Você notou isso na sua análise? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei. Estamos analisando a atividade 3. Vamos retomar a proposta da atividade. Apesar dos horrores da guerra e da morte certeira, vista como glória imortal pelos gregos, é possível perceber neste canto momentos de afeto e humanização? O que se descobriu? E na segunda parte da atividade, em que partes podemos perceber essa característica? Respondendo à primeira parte, sim. Nós notamos, percebemos demonstrações de afeto na fala da Andrômaca, ao se referir ao marido, na fala do Heitor, ao procurar por sua esposa, no beijo em seu filho amado e na oração direcionada a Zeus, em que pede pelo filho. Eu selecionei aqui o trechinho da oração direcionada a Zeus,
para você notar então esse afeto todo, ó. Ó Zeus e demais deuses, concedei-me que este meu filho venha a ser como eu, o melhor entre os troianos. E segue por aí. Então, dá para você sintetizar a resposta aqui na atividade 3, colocando só sobre a oração direcionada a Zeus, em que ele faz o pedido para o filho, né? Não precisaria escrever todo o pedido. Chegamos com isso à atividade mão na massa. Observe os seguintes nomes que aparecem nos trechos lidos. São eles: Atena, Aquiles, Zeus. São nomes que pertencem à mitologia grega e em vários textos serão citados. Qual que é a ideia da atividade mão na massa? Olha que interessante. Reúna-se em dupla e faça uma pesquisa sobre esses personagens. E depois, com o auxílio do Jamboard, né, você vai montar um Jamboard com as informações adquiridas. Com que objetivo? Para compartilhar com a turma. O que mais você pode fazer? Você pode ilustrar com imagens, né? Você também pode trazer outros nomes pertencentes às mitologias gregas para enriquecer sua atividade. Observe como as imagens gregas, ó, aqui da nossa aula, por exemplo, né, as imagens usadas aqui para ilustrar, elas efetivamente dão outra conotação ao texto, né? Nós temos nessa imagem aqui, por exemplo, Zeus, né? E você pode ver outras imagens, basta você dar uma busca, ó, você vai encontrar. A dica é que você cuide, né, com as imagens para que estejam como nítidas, né? Ao colocar no Jamboard, ó, essa aqui é um exemplo de uma imagem bem nítida, né? E que mostra, por exemplo, toda a ideia de como era a época. Então, a mitologia, os personagens, os heróis, né? Você pode pesquisar. A dica é, pesquise os nomes separadamente, até para você perceber melhor. Zeus, por exemplo, né? Você já tem aqui uma imagem, ó. Então, aquela imagem de Zeus, você pode até de repente aproveitar. Combinado? Com isso, o que aprendemos? Reconhecemos o gênero literário épico, conhecemos a história do poema épico Ilíada e lemos e analisamos trechos desse poema. Nesse vídeo falamos sobre poemas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.